O cristianismo que nós conhecemos atualmente é fruto de várias narrativas criadas por um sistema que queria usar a religião como ferramenta de domínio das massas. Inventaram várias coisas porque descobriram que a religião era bom para dominar o povo. E uma das coisas que inventaram é que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. E todo mundo aceita isso sem questionar, sem pesquisar, sem procurar saber se é. E tudo isso por causa de um versículo mal interpretado. Mas acontece, porém, que toda a verdadeira história da Kehillah, a congregação messiânica, na verdade está disponível a todo mundo que sabe pesquisar. E hoje em dia é preciso saber pesquisar, porque os dados estão meio que escondidos dentro da internet. É preciso saber pesquisar. E para pesquisar isso nós temos que ir nos historiadores da época. Quando se fala em historiadores do primeiro século, para falar sobre esse assunto de liderança eclesiástica, temos que citar Egésipo e Eusébio de Cesareia. Egésipo viveu durante o primeiro século, do ano 110 a 180. Ele escreveu uma obra chamada Memórias, em 5 volumes, tendo escrito ela em hebraico e aramaico. Essa obra, em sua totalidade, ela foi perdida. Porém, Eusébio de Cesareia, em seu famoso livro História Eclesiástica, o qual está disponível na internet até para ser baixado, eu já baixei, Eusébio de Cesareia cita alguns trechos desse livro do Egésipo, chamado Memórias, que na época ainda não estava perdido. E num desses trechos desse livro Memórias de Egésipo, citado por Eusébio de Cesareia, Egésipo escreveu que o grande líder da congregação no primeiro século era Iacov, que hoje chamam de Tiago. Egésipo escreveu o seguinte sobre isso: o sucessor na direção da Kehillah, junto com o Shelihim, chama de apóstolo, é Iacov, o irmão do Senhor. Todos lhe dão o apelido Hatzadik, o justo, desde os tempos do Senhor até os nossos, pois eram muitos os que se chamavam Iacov naquele tempo. Mas somente esse foi santo desde o ventre de sua mãe. Não bebeu vinho, nem bebida fermentada, não comeu carne, sobre sua cabeça não passou tesoura nem navalha, e nem se ungiu com óleo. Isso foi o que Egésipo escreveu, citado por Eusébio de Cesareia, 2 historiadores da época. Pelo que Egésipo escreveu, percebe-se que depois da morte de Yeshua, o grande líder da congregação messiânica era Iacov. Não tinha esse negócio, essa lista católica de que Pedro passou para Lino, Lino passou para Anacleto. Não tem nada disso. O líder da congregação era Iacov. Inclusive nós vemos falando sobre Iacov em Atos 15, onde aparece ele decidindo uma controvérsia de interpretação. Faço questão de frisar como Iacov porque Tiago é um nome inventado que não faz nem sentido. Iacov equivale em português a Jacó, mas não tem nada a ver. É Iacov. Tiago é invenção. Ele era o líder da congregação messiânica no primeiro século. E ainda antes do primeiro século, lá para o ano 70, 80. Só isso aí já anula a tradição católica de que Pedro foi o primeiro chefe da congregação, o qual eles convencionaram chamar de Papa, obviamente que Papa significa pai. Aí criaram essa ideia de que o chefe da congregação era o pai espiritual de todo mundo. Na verdade, essa questão de liderança nunca foi o objetivo de Yeshua, que a Kehillah tivesse um chefe central acima de todos, e nem era a intenção de Yeshua que os 12, os Shelihim, figurassem como chefe de alguma coisa. Não era a intenção dele. Os 12 de Yeshua eram testemunhas de tudo que ele fez, tudo que ele passou, tudo que ele ensinou. Eles eram as testemunhas que saíam pelas cidades, pelas nações, anunciando o que ele fez, dando testemunho pessoal deles. Ele fez e nós testemunhamos. Eles não foram chamados para ser chefe de nada. Ao passo que Iacov era o cabeça, era o líder do caminho de Deus em Jerusalém. Ele era a coluna espiritual que permanecia fixo em Jerusalém. A congregação estava sediada em Jerusalém, nunca em Roma. Iacov era como se fosse o pastor nacional do caminho messiânico, da Torá de Yeshua. E como podemos ler no referido texto, citado de Egésipo, Iacov era nazireu.
Ele não comia carne, não cortava o cabelo, não bebia vinho, demonstrando assim, como a gente já viu mais de uma vez, que a Torá nunca foi anulada e que nunca foi intenção de Yeshua anular a Torá nenhuma. Como ele mesmo diz, não pensem que vim anular a Torá, eu vim torná-la plena. Na verdade, os primeiros líderes messiânicos, pegando de Jacó para frente, eram todos judeus de nascimento, todos judeus naturais e seguidores da Torá. Nunca foi intenção de Yeshua mudar isso. Egésipo, o historiador, relatou em seus escritos, em seus livros, a morte de Jacó. E relatou também que, depois da morte de Jacó, os 12 de Yeshua se reuniram para escolher um novo líder. Se reuniram com os familiares da família de carne de Yeshua. E eles elegeram Shimon, que em português é chamado de Simeão. Shimon, primo de Yeshua, filho de Cleopas, que até aparece citado na Bíblia. Citando Egésipo, Eusébio de Cesareia escreveu o seguinte: depois da morte de Jacó, os Shelirim e discípulos do Senhor que ainda estavam vivos se reuniram de todas as partes, em um mesmo lugar, junto com os da família de criação do Senhor, para decidirem quem seria o sucessor de Jacó. E todos, por unanimidade, elegeram Shimon, Simeão, filho de Cleopas. Segundo consta, Simeão mais tarde foi morto igual Yeshua, na estaca romana, que insistem em chamar de cruz. E conforme registrado também por Egésipo, em Eusébio de Cesareia, a liderança do caminho messiânico em Jerusalém contou sucessivamente com 15 anciãos, todos judeus circuncidados. Esse registro é importante para mostrar que os líderes messiânicos ao longo dos anos sempre foram judeus naturais, circuncisos, e nunca gentios. Os primeiros líderes, nenhum deles era gentio. Não tinha líder fora do povo judeu. Os primeiros líderes eram todos judeus, naturais. Os cabeças do caminho messiânico, no início, eram todos judeus circuncisos. Mas claro, isso não quer dizer que um gentio não podia ser líder. Até porque a gente vê Shaul, Paulo, constituindo Tito como líder. Podia ter gentio líder sim, como Paulo constituiu. Mas os primeiros eram todos judeus. Não teve aquela sucessão romana que a história da Igreja Católica mostra. Aquilo é uma narrativa criada. O caminho do Salvador sempre esteve sediado em Jerusalém, jamais em Roma. A congregação de Roma nunca teve primazia na liderança, como costumam ensinar os católicos. Apesar do texto grego usar a palavra episcopos para definir o líder, o termo hebraico-aramaico sempre foi no sentido de ancião. O que é ancião? Ancião significa velho. A palavra episcopos, que depois transformaram em bispo, já tinha uma conotação de título, como se fosse uma coisa mais nobre. Mas a Querrilá era encabeçada por velhos, ou seja, servos mais velhos, que contavam com a experiência de vida com Deus. No caminho de Deus, a experiência de vida não conta tanto, que conta mais a experiência com Deus. E como os discípulos mais velhos tinham mais experiência com Deus, eram os cotados para ser liderança. Natural, né? Os discípulos mais velhos, que tinham mais vivência, mais experiência com Deus, eram mais respeitados pela comunidade messiânica e serviam de exemplo para todos os demais. Na falsa narrativa católica, Pedro teria sido o primeiro chefe da igreja e depois teria sido sucedido por Lino. Na verdade, a gente vê esse nome até na Bíblia. Lino foi um líder local na congregação de Roma. Ele era colaborador de Paulo, mas nunca foi chefe do caminho de Deus, nunca foi chefe da Querrilá. Como eu já disse, nunca foi intenção de Yeshua que a Querrilá tivesse um chefe central. O caminho de Deus tinha uma única sede, e essa sede era em Jerusalém, e jamais em Roma. Essa ideia do líder de Roma acima dos demais líderes, na verdade, isso foi uma distorção de algo que foi escrito por Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia escreveu várias cartas e muitas delas foram distorcidas, e por causa da distorção de uma coisa que Inácio escreveu, inventaram que o líder de Roma estava acima dos outros. Mas isso nunca foi verdade. Portanto, o que consta historicamente é que a Querrilá, a congregação messiânica, ela estava centralizada em Jerusalém, e os 15 primeiros líderes da Querrilá, todos judeus de nascença,
foram Yaakov, que chamamos hoje de Tiago, Shimon, que chamam de Simeão, Sadik, Zacai, Tobit, Benjamim, Yohanan, Matitiarro, Filipe, Sêneca, Tzadik, Lui, que hoje chamam de Levi, mas a pronúncia original era Lui, Efraim, Yosef e Judá. Esses foram os 15 primeiros líderes da congregação messiânica, sempre sediada em Jerusalém. Passou disso a narrativa criada pelo sistema religioso. Nunca existiu essa coisa de que Pedro foi o primeiro papa, aí Pedro passou a liderança para Lino, que passou para Anacleto, que passou para Clemente, que passou para Evaristo, que passou para... Não existe isso. Isso é história inventada do catolicismo. Vamos ficar apenas com a verdade.